Salve, salve galerinha do Let's Data! Pare tudo que você está fazendo aí agora para aprender pandas aqui com a gente. Essa biblioteca que é a queridinha do cientista de dados. Para mim, é por isso que Python é tão famoso, por causa de scikit-learn e por causa de pandas. E hoje a gente vai ver séries pandas aqui. Então já larga a mão no like, já se inscreve no canal que a gente está mandando vídeos semanais para você. Coloca no sininho para poder ser avisado toda vez que a gente sobe no upload. A gente vai começar a nossa aula de pandas logo depois da vinheta. Então vamos para a nossa aula de pandas, falar sobre séries. O que a gente vai aprender nessa aula? Essa aula é muito importante. Mais uma vez, pare tudo que você está fazendo para prestar atenção, porque é bem importante essa aula para você. Você vai sair dessa aula sabendo o quê? Por que aprender pandas e saber what the hell is pandas? Que diabos é pandas? Quais são as vantagens de utilizar o pandas na manipulação de dados? Qual que é a diferença entre listas do Python e séries pandas? Principalmente o que são índices e suas características. A gente vai ver que uma das coisas que o pessoal mais tem dúvida na hora de aprender pandas, aprender séries e data frames, são manipulações com índices, buscar fazer filtros com índices. Então é essencial que a gente aprenda índice bem direitinho, que a gente vai mostrar bem detalhadinho para você. Implementar séries no pandas. A gente vai ver que o pandas tem duas estruturas principais, que são as séries e os data frames. Nesse vídeo a gente vai focalizar nas séries pandas. Então o pandas tem esse negócio bonitinho aí, né? Eu imagino que isso aqui é um P, isso aqui é um D, pandas, né? Podia ser algum pandinha aí, era mais bonitinho. Mas esse é o símbolo aí do pandas e vai ser a biblioteca que a gente vai aprender hoje, né? Por que pandas, pessoal? Você que é casado, namorado, você vai fazer o quê? Você não vai mais casar e namorar com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa. Você vai estar casado a partir de agora com os dados para o resto da vida. Então você vai fazer o quê? Você vai... Como você decidiu ser um cientista de dados, esquece, você vai casar com os dados e com ele você vai estar até o fim da sua vida, se você quiser ser um bom cientista de dados. A gente tem aí nossos queridos padres, né, para poder fazer todo o casamento e você não vai se separar nunca. Você pode até se separar da namorada, da esposa, do marido, do namorado, mas dos dados você nunca vai separar e é por isso que a gente tem que aprender pandas, é uma motivação suficiente. Então a gente tem que o que Yoshua Bengio, o que LeCun e o que Hinton uniram, o homem não separa. Então se você casou com os dados, você quer ser um cientista de dados, nunca mais você vai deixar de ter dados na sua vida. Nunca mais você vai deixar de manipular dados na sua vida. Ah, não, Leão, eu quero entrar numa empresa lá onde já tem tudo prontinho. Isso não existe, pessoal. Então a gente tem que saber manipular dados. Se a gente quiser extrair informações, né, fazer análise exploratória de dados, tratar os dados para poder criar um modelo, fazer extração de dados. Então tudo isso passa pelo pandas. Então é motivação suficiente para a gente aprender bem direitinho por que aprender o pandas. Outra coisa também é porque é a biblioteca mais utilizada para manipulação de dados. Tem para mim, essa é a impressão minha, que o Python é muito utilizado para ciência de dados, muito por conta do pandas e do scikit-learn, né, que são duas bibliotecas muito importantes, o pandas para manipulação e tratamento de dados e tirar insights, e o scikit-learn para criar modelos de machine learning, né, de aprendizagem de máquina. Ele tem comandos simples, mas bem poderosos para tirar insights e tratar dados. Até a gente mexer com Big Data de verdade, né, pessoal? A gente trabalha aí com centenas de milhões de linhas e bancos de dados gigantescos aí de centenas de giga. O pandas vai servir muito bem pra gente. Tem muita gente que trabalha no dia a dia com pandas e nunca sentiu necessidade de utilizar outras coisas, como Desk, como Molding, como outras coisas, né? Ou mesmo Spark. Então, o pandas, ele é obviamente que ele é utilizado por iniciantes, né, onde a gente aprende a manipular dados, mas muita gente vai passar a vida inteira trabalhando só com pandas, né? O pandas é muito útil e ele funciona muito bem até a gente ter um volume muito grande de dados, que aí a gente tem outras alternativas. Mas até lá, e mesmo dependendo do seu tamanho, você consegue trabalhar com pandas bem direitinho. Então a gente tem uma motivação bem grande para poder aprender direitinho. What the hell is pandas, né? O que diabos é pandas? Então, o pandas é uma biblioteca Python que foi criada por esse nerdinho aí, né? O Wes McKinney, e que escreveu um livro que é muito bom. A gente até indica esse livro, né? Que é o Python para análise de dados. A gente até recomenda o inglês, que essa versão já é velhinha já. A gente tem uma versão mais nova, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas deixa na descrição se você já leu esse livro. Esse livro é muito importante, né? E foi justamente escrito
pelo criador do Python, que é esse nerdinho aí, o Wes McKinney, né? Se eu estiver falando errado aí, vocês me perdoem, né? Porque meu inglês... Então vamos lá. Ele tem como base o NumPy. A gente não falou aqui do NumPy, mas o NumPy é uma biblioteca matemática, né? Number Python, né? NumPy. Então a gente faz o quê? A gente utiliza muito o NumPy para poder fazer quando a gente trabalha com redes neurais. Mas lá por debaixo dos panos, o Pandas utiliza o NumPy para poder ser mais rápido, né? É tudo implementado bonitinho, eficiente, feito em C, em Cython, né? Um trem é bem chique, bem rápido, né? E ele cria e manipula estruturas tabulares, né? Então aqui a gente vai ver nas séries que é unidimensional, mas a gente trabalha com dados tabulares com os data frames, né, que estão aí em outro vídeo. Integração com Matplotlib para visualização. Então, muito interessante isso também do Pandas, porque ele já traz uma integração com Matplotlib para, se você quiser visualizar os dados que já estão dentro do seu data frame ou que já estão dentro das suas séries Pandas, né? Ele fornece de pronto muitas funcionalidades para operação de dados, no reshaping, quando eu quero trocar de formato da tabela, fazer o join, eu consigo fazer a ordenação, consigo fazer o slicing, né, que é selecionar colunas e selecionar linhas, e por isso vai ser muito importante a gente aprender índices nessa aula aqui, agregação e assim por diante. Permite a criação de novas colunas derivadas, que é uma coisa muito importante para machine learning, né? Imagina lá que eu tenho um campo que tem a minha data. E eu quero criar uma coluna derivada para saber se aquele cara é um dia da semana ou se é um dia de fim de semana. Eu posso criar uma coluna derivada utilizando Pandas. Permite tratamento de missing data, de dados faltantes. É uma coisa bem importante também para machine learning. Então, Pandas realmente é uma das bibliotecas mais utilizadas para tratamento de dados para machine learning. E acho que vocês já estão aí convencidos de que tem que aprender direitinho e prestar atenção no tio Leão aqui, né? Então, vamos lá, pessoal. O Pandas ele tem basicamente duas estruturas principais. Ele tem as séries e tem os data frames, né? As séries são estruturas unidimensionais e os data frames são estruturas bidimensionais em forma de tabelas, né? Eles são uma coleção de séries. Nesse vídeo aqui, como a gente já falou, a gente vai falar sobre as séries. E é bem importante a gente ter o conceito de séries bem definidinho, porque depois o data frame ele vai se utilizar das principais características das séries para poder fazer várias manipulações de dados. A gente vai ver que um data frame nada mais é que uma coleção de séries. Então, se você entender muito bem as séries, você vai conseguir trabalhar com dados tabulares de maneira muito mais fácil, né? Principalmente quando a gente for mexer com slice, né? Quando fazer pesquisas dentro de um data frame. Então, essa aula é muito importante mesmo. Então vamos lá, o que são séries, né? Séries são aí o Joey, né? Stranger Things, já viram todos esses? Eu vou saber todos os nomes? La Casa de Papel? Não, séries é as séries de Pandas, bem bonitinho aqui, ó. Tem aqui uma série com os dados, com o nome, né? A gente tá vendo aqui a primeira vez, não se preocupe, a gente vai ver cada um dessas etapas, mas tá aqui esse é quem, cara? É o Dre, não é o Dre, não. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome desse homem. É o do rapper. Quem gosta desse rapper aí embaixo? Eu sei que ele é canadense, eu esqueci o nome dele. É Drake, né? É, o Drake. Então o Drake, espertão aí, quer ser um cientista de dados, né? O Drake, para poder fazer a manipulação de dados das suas músicas, né? Às vezes até fazer criação de músicas novas aí. Quem sabe ele não tá fazendo isso com inteligência artificial. Ele prefere aí, ao invés de ver o Joe e ver Stranger Things aí, Breaking Bad, ele prefere programar em Pandas que nem a gente aí na madrugada, né? Então vamos lá. As séries, elas são muito parecidas com listas comuns de Python, muito parecidas mesmo. Então se a gente imaginar que uma série é muito parecida com uma lista, a gente vai ter uma boa ideia do que ela é. Então ela é uma estrutura unidimensional. Assim como na lista que a gente vai ver, ela pode ter valores diferentes, mas ela tem algumas características que a gente vai ver que são bem importantes, né? Principalmente na parte de acesso aos dados. A gente vai ver que na lista a gente tem o acesso posicional, né? Se você não conhece as estruturas de dados em Python, a gente tem vídeo aí bonitinho falando de todas as estruturas, tipos básicos de Python, tem um vídeo também de tipos estruturados ou coleções em Python, né? Pode olhar aí direitinho. Se você não conhece a lista, você que já conhece a lista, então só você pensar no séries como se fosse uma lista, mas ela tem algumas coisinhas. Então ela é uma lista com roda de liga leve, né? Então ela é uma estrutura bem mais complexa que a lista, que traz várias coisas interessantes para a gente trabalhar e fazer manipulação de dados. Então, ó, quando eu criar uma lista em Python, como é que eu crio? Aqui tem a minha variável, estou criando a minha lista aqui com 5 elementos. Para poder criar uma série Pandas, e obviamente que eu tenho que instalar o Pandas, né? Com pip install
Pandas, ou se você já tiver o Anaconda, você já tem o Pandas instalado na sua máquina. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo do Felipe aqui embaixo na descrição que fala tudo para você, o que é Python, o que é Anaconda, como instalar, o que é pip. Se você não sabe de nada que eu estou falando aqui, vai lá no vídeo do Felipe que você vai aprender tudo direitinho. Então, se você já tiver o Anaconda, já tem o Pandas instalado. Se você não tiver o Anaconda instalado, o Anaconda instalado, tiver o Python seco instalado, você tem que instalar o Pandas com pip install Pandas e importar o Pandas. Uma vez que eu importei o Pandas, eu consigo criar uma série aqui, ó. Então você perceba que é bem facinho criar uma série, é só passar os valores e ele já cria a série para mim. Olha como é parecido com a lista, né? Bem bonitinho, mas a gente vai ver que tem muitas diferenças e elas são muito importantes. A partir daqui a gente vai mostrar bastante código, pessoal. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas é ficar só olhando não serve para nada. Não adianta nada ver os lindos vídeos aqui do Let's Data sem a gente colocar a mão na massa. Cientista de dados que não coloca a mão na massa não aprende, não tem jeito. Isso aí a gente vai fazer o quê? Você tem o Pandas instalado na sua máquina com a Anaconda bonitinho, abre aí o seu PyCharm, abre aí o seu Spider, abre aí o seu Jupyter Notebook e acompanha com a gente aqui. Ah, tô com preguiça de instalar, não sei como é que eu faço. Clica aí no Colab, né? Inclusive esses slides estão aí na descrição para poder baixar. E tem um link do Colab para você trabalhar no Colab, que nada mais é do que um Jupyter Notebook na nuvem que o Google deixou para a gente lá para usar as maquininhas deles de graça, né? Então uma coisa, não tem desculpa para não colocar a mão na massa. Coloquem a mão na massa e não deixem de fazer os seus próprios códigos, pessoal, senão não aprende. Então vamos lá. As estruturas de dados são bem similares à lista, como eu já falei para vocês, mas com umas coisinhas a mais. Então ela possui 4 elementos principais, 4 características principais. Eu tenho os valores, né? É óbvio, né? Não tenho nada sem o valor. Eu tenho os índices, que é a forma que eu vou acessar os dados que estão dentro das séries, que é uma coisa bem importante que eu vou mostrar para vocês, porque ela é um pouquinho contraintuitiva, um pouquinho diferente das listas no Python. Ela tem um tipo, né, que é bem importante a gente definir um tipo direitinho, principalmente quando a gente está trabalhando com volumes grandes de dados, né, porque a gente vai ver que como ele é implementado em cima do NumPy, se a gente tiver lá um tipo, por exemplo, tiver só números numa série e ela tiver com um tipo objeto, é melhor converter isso para numérico para poder ter uma conversão direta para o NumPy, né? Mas isso a gente fala lá na frente. E um nome também. Então a gente tem o quê? A gente tem 4 estruturas, 4 características, 4 componentes principais de uma série Pandas. São os próprios valores, né? Assim como na lista tem lá os valores, os índices, que é a forma que eu acesso os dados, o tipo dos dados daquela série e um nome. Aí você fala assim, esse nome serve para quê? A gente vai ver que lá no DataFrame a gente utiliza os nomes das colunas, cada coluna é uma série, e aí o nome da série é o nome da coluna. Então a gente tem aí uma utilidade bem grande, eu já dei um spoiler aí para que serve o nome, a gente vai ver direitinho um por um aqui. Então vamos lá, primeiro partindo pro número 1, que são os valores. Então, assim como na lista, os valores podem ser de qualquer tipo, né? Quando os valores são do mesmo tipo, você facilita uma transformação interna, né? Isso fica transparente para a gente, para NumPy Arrays, então eu tenho mais performance. Já que a gente está trabalhando com pandas justamente para poder ter mais performance, obviamente que é para ter facilidade também, mas a gente quer aproveitar a performance máxima, é bom a gente ter esse cuidado de colocar sempre tipos iguais dentro da minha série Pandas, mas ele aceita qualquer tipo, né? Você não vai deixar de trabalhar tipos diferentes, é só uma recomendação, que é o que? Tentar manter sempre o mesmo tipo. Mais uma vez, é uma recomendação. A série Pandas aceita qualquer tipo de dados, inclusive misturados, não tem problema. Na criação das séries, a gente pode passar como primeiro parâmetro, né? Como a gente passou no exemplinho que a gente mostrou aí, ou eu posso passar no name parameter, né? Que é o parâmetro com o nome, data. Então eu passo data. Como é que funciona, Leon? Não entendi nada. Então como é que eu crio uma série Pandas a partir de uma lista de valores? Eu posso criar passando diretamente a lista de valores, ou eu posso passar com esse name parameter aqui, data igual a, ou data igual a let's data for the win, né? Então por que você chama, Leon, data e que você chama de let's data? Sei lá, eu já chamava antes de let's data, let's data, ficou let's data. Né? Vocês brigam aí comigo se a pronúncia estiver errada. Então vamos lá, aqui eu estou num Jupyter Notebook, como vocês podem ver numa célula, né? E quando no Jupyter Notebook, uma dicasinha aí que eu dou para vocês, se vocês não conhecem o Jupyter Notebook, a gente tem um vídeo aí também sobre tudo sobre Jupyter Notebook que o Felipe fez, inclusive eu mesmo vi o vídeo, vi vários atalhos lá que eu não conhecia, que eu não utilizava e utilizo, né? Eu trabalho muito com o Jupyter Notebook para poder fazer testes e experimentações.
informações. Então aqui eu tenho aqui esse display que ele vai mostrar para mim. Aqui eu criei uma série pandas passando direto os valores. Vejam que eu tenho um tipo diferente aqui. Esse aqui é o tipo inteiro, esse aqui é o tipo string, né? Então eu consigo passar tipos diferentes. Então eu posso passar assim, ou posso passar como data aqui, ou data, né, no name parameter, passando os meus valores. Então a gente vai ver que essas estruturas aqui são bem parecidas, né, ou são iguaizinhas, né, que a gente está aqui. Esse aqui é o nosso índice, ó, que a gente vai ver lá na frente, e esse aqui são os valores, e aqui é o tipo, né, e não tem nome nesse cara aqui. Então só estou adiantando aí para vocês. O que é importante para a gente ver aqui é como é fácil criar uma série pandas a partir de uma lista de valores, né. Então é só passar direto. Então vocês têm que ter o pandas instalado, tem que importar o pandas, colocar um alias, né? Ao invés de para não ter que ficar chamando aqui pandas.series, 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 a gente cria um apelido, né? A gente chama isso aqui de alias, um apelidinho, para poder ficar só um pd.series. Esse nome precisa ser pd? Precisa não, pessoal. Pode ser banana, abacate, abobrinha, pode ser qualquer coisa. Mas a convenção é colocar um nome que seja mnemônico, né? Um nome que a gente bater no olho a gente sabe o que é. Então, por exemplo, num pai a gente chama NP, né? Eu crio eles NP. O pandas a gente chama de PD. Então aqui para poder criar pd.series passa o nosso valor da lista e está funcionando bala. Pronto, pessoal, agora a gente chegou na parte mais importante da aula, que são os índices. Eles são uma parte essencial do pandas. Eu não estou brincando, todo mundo que trabalha com pandas se embanana com os índices. E inclusive isso vai ser bem importante para poder entender qual que é a diferença do lock e do ilock, que a gente vai ter em outro vídeo, mas é para poder acessar dados dentro de um data frame. Quando você não entende índice e vai direto para o lock, para o ilock, você se embanana fácil. Você não sabe nem o que está fazendo, você não sabe nem o que você está pesquisando, vai vir uns resultados tudo maluco se vier resultado. Então é bem importante a gente entender os índices nas séries pandas, porque daqui a gente vai derivar tudo para o data frame, vai ficar bem mais fácil você entender bonitinho aqui. Então vamos lá, os índices são uma parte essencial de pandas. Diferente das listas em que acessamos de forma somente posicional, então os índices da lista a gente só acessa de forma posicional. Eu quero o primeiro elemento da lista, eu passo lista, colchete 0. Eu quero o segundo elemento, colchete 1, colchete 2 ou colchete menos 1 para poder pegar o último elemento e assim por diante. Então, eu sempre passo um índice na lista, um índice posicional. Sempre é posicional. Isso é uma grande diferença que a gente tem dos índices aqui nas séries pandas. Os índices nas séries e nos dataframes pandas podem ser de qualquer tipo, desde que sejam hasheáveis, ou seja, desde que eu tenha um acesso direto a eles. Então, eu posso colocar aqui eu posso colocar uma string, por exemplo, posso colocar um float, posso colocar um inteiro, posso colocar o que eu quiser. E uma coisa que é bem estranha é o que? Os índices não precisam ser únicos. Vejam que já é uma diferença grande da lista. Na lista, como eu tenho acesso só posicional, eu tenho que fazer o que? Se eu passar uma posição, ele vai trazer um elemento. Aqui, como eu posso ter índice que tem mais de um valor, eu posso passar um índice, né? Um valor de índice, ele pode trazer mais de um valor para mim. Isso é meio estranho, mas a gente vai mostrar bonitinho como é que funciona. Então, o que é um índice, pessoal? Um índice é algo que indexa, né? Ele faz o quê? Você tem as linhas, né? Você tem os valores dentro de uma série. Você quer acessar aqueles valores, você acessa por meio do índice. Qual que é a diferença principal do índice da lista e da série? É que na lista Python a gente só acessa pela posição. No caso da série pandas, eu posso criar um índice só meu, maluco, com CPF, matrícula, do jeito que eu quiser. E mesmo assim não precisa ser chave, mais uma vez. Mas eu posso criar um índice de uma forma que ele vai acessar as linhas que estão identificadas com aquele índice, não necessariamente pelo posicional. Isso é o mais importante. Você saber que você consegue criar índices que não são números posicionais. Então vamos lá. Os índices, eles são obrigatórios. Então, se você não criar, não falar nada, criar uma lista, que nem a gente criou, criar uma série, que nem a gente criou aqui, ó. A gente não criou aqui. A gente criou essa série, a gente falou de índice aqui, tem index aqui, não tem index em lugar nenhum. Mas mesmo assim, ele criou os índices aqui. Então, vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu estou passando os valores da lista, passando para o data, e ele criou um PD series aqui, ó. Eu não passei nenhum index aqui. O que ele faz? Ele cria automaticamente
um índice começando pelo zero. Então aqui eu tenho os índices e aqui eu tenho os valores. Aí você vai me falar, uai, mas isso aí é a mesma coisa que lista. Ele criou um negócio do zero e é posicional. É verdade. Ele criou isso porque é o default dele, é o automático dele. Mas você não precisa criar assim. Então aqui eu tenho o índice e os valores que ele criou automaticamente, né, pra gente. Por exemplo, muito bem observado. A diferença da lista é que a gente pode criar algo que não remete à posição numérica. Vamos a um exemplo. Então aqui eu tenho os valores da lista, né, que são os meus valores, e os valores do índice. Como é que eu faço para poder passar um índice na hora de criar um Panda Series? Aqui eu estou passando os dados, né? E aqui eu estou passando os valores dos índices, que é índice 1, índice 2, índice 3. Então olha aqui como é que ele criou os índices para mim. Ah, não, mas você botou 1, 2, 3 aí, tá na ordem. Eu podia ter colocado o string que eu quisesse aqui. O índice só faz o quê? Esse cara remete a esse valor. Esse cara remete a esse valor. Para isso que serve o índice. Então vocês percebam que é bem diferente de uma lista do Python. Aqui eu já não estou mais utilizando números para poder acessar os meus valores dos meus Panda Series. Eu estou acessando o valor que é hasheável, né? Então eu tenho um hash aqui que eu busco um valor, ele vai me trazer outro. Mais ainda, o que é muito importante, a gente pode definir índices numéricos. Vamos voltar aqui, ó. Aqui ele fez um índice posicional, né? 0, 1, 2. Então tá igualzinho a lista que ele criou automaticamente. Eu já mostrei para vocês que não precisa ser um numérico. Massa, pode ser uma string. Mais ainda, eu posso criar um numérico que não remete à posição. Olha que maluquice. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma lista Python normal, né? Então estou criando aqui uma lista direitinho. E aqui eu estou acessando o primeiro elemento. Numa lista, quando eu passo aqui esse 0, ele sempre é posicional. Agora, olha esse cara aqui embaixo. Eu estou passando aqui uns valores, não criei os valores, e eu estou passando o meu índice para esses valores. Olha que loucura. O 1 remete a esse cara, o 4 remete ao B, o 12.341 ao C e o 0 ao D. Então, quando eu chamar aqui S0, ele não está pegando o primeiro elemento da minha série. Ele está pegando o elemento da minha série que está mapeado por esse 0. Quem é o elemento que está mapeado por esse 0? É o D e não o A. Então percebam que a diferença, isso aqui é muito importante. Se você não entendeu, testa aí. Se você não acredita aqui no Gordinho Careca, vai e testa para você ver que funciona. E isso, quando você faz esse teste, você percebe a grande diferença do índice de série e de um índice de lista. Você percebe bastante a diferença e isso é essencial você aprender desde já, que você consegue criar um índice que é numérico, mas não remete à posição que aquele elemento está. Esse 0 não quer dizer que é o primeiro elemento, quer dizer que é o elemento que está mapeado pelo 0. Então, se eu fizer o seguinte, fiquei chocado com essa, né? Então, vamos lá. Mais ainda, podemos definir números numéricos, mas que não remetem à posição, como a gente viu. Então, vamos lá. Isso aqui vocês viram que esse mapeou para esse mapeou para esse mapeou para esse, e o 0 mapeou para o D. Se eu imprimir o meu objeto aqui do série, olha como é que está o meu índice aqui, ó. Tá do jeitinho que a gente criou, tá vendo? Na ordem certa. Então vocês percebam que esses números aqui não tem nada a ver com a posição do elemento na série. Ele, na verdade, é um mapeamento aqui, ó. Nesse caso, está um mapeamento biunívoco, mas não precisa ser. A gente não precisa ser uma chave como a gente viu. Mas o importante desse slide aqui é você ver que um índice do Pandas não precisa remeter à posição do elemento dentro da série. Então, esse é bem mind-blowing aqui, né? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante é lembrar que os índices não precisam ser chaves, né? Nesse caso aqui, ele está sendo chave, né? Se eu pegar o 1, ele só remete ao A. Se eu pegar o 4, ele só remete ao B. Se eu pegar o 12.341, só remete ao C. E se eu fizer no 0, só remete ao D. Mas não precisa ser uma chave, não precisa ser um relacionamento 1 para 1 aqui. Pode ser 1 para muitos. Como é que funciona isso?
Então a gente pode ter valores índice iguais para mais de uma linha. Quando buscamos pelo índice, ele traz todos os elementos apontados por aquele índice, né? Todas as linhas que se referem àquele índice. Então aqui a gente está sempre importando pandas, estou criando uma série, esses são os meus valores, né? São os dados, e aqui eu estou passando um índice que eu tenho elementos repetidos. Ó. Eu tenho um 0, 1, 0, 1, 1. Então se eu chamar aqui, me traz os valores que são apontados pelo 0, ele vai trazer o primeiro elemento e o segundo elemento, porque os dois estão sendo mapeados com 0. Então isso é bem importante também. Então o que a gente viu de índice até agora que é importante? O índice ele não é posicional, eu não preciso criar ele numérico com a posição. Eu posso fazer o quê? Eu posso criar índice com strings? Posso também. Eu posso criar numérico? Posso também. Mas o numérico precisa ser posicional? Se eu colocar o 0, ele tem que ser o primeiro elemento? Não, eu posso colocar do jeito que eu quiser. A única ordem que ele vai mapear é o primeiro índice é o primeiro elemento, o segundo índice é o segundo elemento, mas não é a posição numérica que vai dizer qual é a posição dentro do elemento da série. Então isso é bem importante. Então, double bam, né? Como diz o nosso cara do Status Quest. Conhece os vídeos Status Quest? São muito bons para quem conhece inglês. Pode ver aí que é bem interessante. Não sei se vai estar na descrição, mas a gente pode fazer o merchan aí do nossos colegas aí do Status Quest. Então agora, pessoal, o que a gente vai ver? Opa, calma aí, João Kleber. Para tudo. Para pra quê, pessoal? Para pra quê, pessoal? A aula tá chata pra caramba, né? Índice é chato pra caramba. Temos que lembrar, pessoal, sempre o porquê de aprender qualquer coisa. Mesmo nos nossos vídeos que são legais, tem memes, tem gordinho, né? Falando baixo na madrugada. A gente tem que saber o porquê que tem que aprender. Senão é muito ruim, a gente não tem um propósito de aprendizado. Então conhecer bem os índices de série Pandas vai te dar uma vantagem imensa na aprendizagem de Pandas. Eu não canso de falar isso. Olha para quem sofreu na pele, na hora de chegar no lock, no iLock, e ter que voltar tudo de novo, quando eu comecei a trabalhar com isso lá 6, 7 anos atrás. Então você tem que aprender direitinho do básico para você saber como funcionam as bases do Pandas, porque depois você vai ter uma vantagem muito grande na hora de aprender, né? E na hora de manipular os dados vai ficar muito mais fácil você aprender essa parte direitinho. Então tenhamos força aí, né? Se você quiser voltar aqui nos slides, entender direitinho como é que funcionam os índices, é bem importante que a gente faça isso. Então a gente já viu como é que funcionam os valores na série, a gente já viu como é que funcionam os índices da série, e agora a gente vai ver tipo, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente pode criar, a gente já pode definir quais são os tipos dos objetos já na criação. Se a gente não fizer isso, a gente não determinar o tipo, o Pandas vai inferir a partir dos dados que a gente está incluindo ali, né? E os tipos do Pandas aqui, na verdade, eles, né? Os tipos são derivados dos tipos do NumPy. Então, eu tenho os D-types aqui, são vários, a gente nem precisa mostrar vários aqui, a gente mostrou os principais. Quando eu crio aqui uma série só com strings, ele é do tipo object. Quando eu crio aqui com inteiro, ele cria como int 64 ou int 32. Aqui eu tenho o ponto 1, ponto 2 e o 3 ponto, então esse cara é tudo float também. Então ele faz o que? Ele infere, eu não passei quais são os tipos, então ele faz uma inferência, né? Se ele está inferindo que esse cara aqui é todo mundo string, eu estou inferindo que esse cara aqui eu consigo converter tudo para int. E esse cara também eu consigo inferir que ele consegue converter tudo para float. Então é bem interessante a gente ter os mesmos tipos, já estou forçando a barra aqui para vocês colocarem os mesmos tipos, para a gente aproveitar as vantagens que a gente tem de ter um NumPy array. Ah, professor, você está falando de NumPy toda hora, eu preciso saber de NumPy agora? Agora não precisa saber de NumPy, é só estou falando para vocês porque é uma grande vantagem do Pandas ter sido escrito, né, ter sido criado em cima do NumPy, porque o NumPy é implementado em Python, em C, que é bem mais rápido do que outras bibliotecas, né? Então, o Pandas aproveita bastante disso. Os tipos podem ser passados na criação do parâmetro type. Vamos botar aqui. Aqui o que ele fez? Ele fez uma inferência dos tipos. Isso quer dizer que não tem tipo a série? Não, a série sempre tem tipo, sempre tem índice. Então, se eu estou dando um print aqui no dtype do S1, S2, S3, ele tem o tipo que ele inferiu dos dados. Mas eu posso passar explicitamente qual que é o tipo que eu quero criar, passando aqui o meu parâmetro dtype. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto, que são floats, né? São números fracionários. Só que eu quero que na hora dele criar isso, eu quero que ele crie esse cara como int.
Então é só eu passar o dtype como int, que ele cria como int bonitinho. A gente tem que tomar um cuidado aqui, porque a conversão tem que ser possível, né? Se eu colocasse aqui um número fracionário aqui, ia dar pau, né? Porque ele não consegue fazer a conversão direta para o inteiro, ia dar problema. Então aqui ele consegue fazer essa conversão, né? Porque são números aqui inteiros, só está com um ponto aqui, que transformando eles para float, mas ele consegue fazer essa conversão de tipos e ele cria para você, para a gente aqui, como um número inteiro. Então a gente só passar na criação o formato dtype. Para converter um tipo, então imagina que eu já criei, né, uma série pandas. Quando eu criei sem dizer o tipo, o que ele vai fazer? Uma inferência a partir dos dados. Ele inferiu a partir dos dados que ele tem 1, 2, 3 aqui, que é tudo inteiro. Então esse tipo vai ser inteiro, mas... Não, mas eu não quero não, cara. Eu quero que esse cara aí seja convertido para float. Eu vou tratar eles como float, que eu quero mexer com eles como float lá na frente. Então eu vou utilizar aqui o método sType. Então eu passo sType e passo o tipo que eu quero converter. Então o que ele faz? Ele converte automaticamente o S2? Não, ele não converte automaticamente o S2. Eu tenho que colocar que ele está recebendo aqui essa alteração. Senão eu vou perder essa alteração aqui, né? Se você não quiser fazer a alteração, quiser só fazer um teste, você roda isso sem fazer atribuição e vê se funciona. Se funcionou e não deu erro, aí você vai e faz a sua atribuição aqui bonitinho. E na hora de você colocar o tipo, você fez a conversão direitinho. Então eu tenho o print antes da conversão pela inferência dos dados deu int. Eu tenho o print do tipo depois da conversão e tenho aqui o float. De novo, tem que tomar cuidado para poder fazer a conversão certa. Finalmente, né, que vocês não aguentam mais me ouvir aí, né, para poder falar de índice, eu tô quase voltando lá para poder ensinar mais índice ainda, porque índice é importante. Façam os exemplos aí no Colab, galera. Façam direitinho, testa aí bonitinho, cria seus índices maluco aí, usa uma tupla para poder fazer índice, usa um dicionário para fazer índice. Aqui é só uma aula básica, mas dá pra gente colocar o que a gente quiser lá como índice e funciona direitinho. Mas o importante daqui, honestamente, mais importante que valores, que tipo, que nome, são os índices. Volte, revolte, não, você vai ficar revoltado, né? Volte mais uma vez nos índices aqui no vídeo, tente fazer no Colab bonitinho, porque é muito importante aprender essa parte, muito importante mesmo. Eu sei que é chata, essa aula é um pouquinho mais maçante que as outras, mas é uma aula básica, é basilar, que se você aprender ela direitinho aqui, vai te facilitar muito a fazer manipulação de dados com pandas mais pra frente. Vai por mim. Então aqui a gente tem que, finalmente, a gente pode especificar um nome para a série, né? Isso vai ser muito útil lá nos dataframes pandas, porque cada coluna do dataframe pandas é uma série pandas com um nome, né? Então vai ficar bem mais fácil pra gente. Então o nome é a única coisa aqui que não é obrigatória. Não sei se vocês viram que quando a gente criou, deixa eu mostrar aqui, pronto. Aqui quando a gente criou, esse cara não tem nome, ó, tá vendo? Ele tem índice? Tem valores? Tem tipo? Tem, mas não tem nome. Agora eu posso passar com um parâmetro name, né? Eu passo name, calling noise, que é bom, né? Então, calling noise, lembrando que clica aí na inscrição e no sininho para colar em nós. Então, eu estou passando explicitamente um nome aqui no parâmetro name. Quando eu vou imprimir o meu objeto série, você veja que ele está um pouquinho diferente dos outros. Eu tenho um índice, tem um índice posicional. Por acaso, não precisa ser posicional, mais uma vez, é só porque eu não passei um índice explícito aqui, ele já cria esse automático. Tenho os meus valores, tenho o meu tipo, né, que ele já inferiu daqui, e tenho o nome, porque eu passei esse nome aqui. Então, a gente já viu aqui as 4 características os 4 principais componentes de uma série pandas, que são os valores, que são os índices, que são os tipos e que são o nome. Com certeza, quase que eu dei dedo para vocês aqui, né? Com certeza esse aqui é o mais importante, que são os índices. Eles são muito importantes. A gente tem que aprender eles direitinho. Pode voltar na aula se você não entendeu, que ele é muito importante, ele é basilar para a gente poder aprender. Então agora você é um ninja, um panda, um Kung Fu panda, né? Parabéns, você teve a primeira aulinha aí de pandas, se é o seu primeiro contato de pandas. Diz aí pra você o que você achou, se você achou legal, se você não achou legal, se achou fácil, achou difícil. Me diz o que você achou, qual a parte mais difícil você achou, se é incluir os dados nos valores, se é mexer com os índices, se entendeu direito os índices, deixa a dúvida, se não deixou aí embaixo. A gente sempre está à disposição. Então, se você chegou até aqui, você sabe.
Por que aprender pandas e saber what the hell is pandas, né? A gente já aprendeu isso direitinho. Quais as vantagens de utilizar o pandas para manipulação de dados? Já catequizei vocês que o pandas é muito bom. A diferença entre listas Pythons e série pandas, isso é bem importante, que você fala, cara, para que eu estou aprendendo isso? Isso parece no lista. Então a gente viu que tem algumas coisas diferentes, né? Uma delas, com certeza, é ter um NumPy por trás. Então se você vê aí várias pesquisas que são feitas de performance, você utilizar uma série pandas para manipulação de grandes dados, ela é muito mais rápido do que você utilizar listas do Python. A diferença entre Python e séries, principalmente os índices e as suas características, né? Tem que aprender os índices, porque isso vai ser muito importante para a sua carreira de ciência de dados. Você vai aprender a manipular dados muito mais fácil com Pandas se você aprender os índices. E implementar séries no Pandas. A gente fez várias séries aqui. Eu posso passar só os valores, posso passar os índices, posso falar valores, índices, posso passar o nome, posso passar o tipo. Então tem várias formas de a gente criar uma série Pandas, né? A gente aprendeu a implementar também a série Pandas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Se vocês curtiram, já dá o like aí direitinho, comenta o que você achou mais difícil de aprender na série Pandas, né? A gente sabe que Pandas é muito importante porque todo cientista de dados, né, que entra trabalhando com Python, aprende Python primeiro, a próxima coisa que normalmente você aprende é o Pandas. A gente está em tudo que é lugar, pessoal. A gente está aqui no Instagram, siga a gente lá. A gente está no Twitter também, dá um alôzinho. A gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, obviamente, você está vendo a gente aí no YouTube, no Facebook, no Spotify. A gente tem inclusive um podcast, muita gente nem sabe que a gente tem um podcast. Tem aí também vários entrevistados, sempre para poder ajudar você a trilhar a carreira de ciência de dados, a você se tornar um cientista de dados. Essa foi uma aula mais teórica, tudo bem que sempre tem código e você tem que usar o Colab, mas é uma aula muito importante. Ela é basilar para quem quer aprender a manipular dados e ser um cientista de dados. Espero que vocês gostem e até a próxima.